Ao vivo com Silmar César Miller em Porto Alegre. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Flávio. Bom dia, nossos amigos do Terra Viva. Chovendo aí em São Paulo, né? Chovendo, Silmar. Choveu de madrugada, agora caiu uma garoa, tem um mormacinho aí. Olha aí, o Alan colocou a imagem do tempo pra gente, da marginal do Rio Pinheiros e a raia olímpica ali da USP em frente ao Parque Vila Lobos. E tá um tempo assim, tá gostoso, tá quente. Mas a saúde não aguenta, Silmar. Tivemos 4 graus na quarta-feira. Ontem à tarde fez 28. Agora tá 18, 19 e choveu. Não tem saúde que aguente, Silmar. Não tem mesmo. Assim Aqui como... também. Volta das chuvas, a previsão aqui para o estado. Mais estragos aí. Impressionante que está sendo esse inverno, né? Vocês é estrago Frio aí. e chuva. Aqui estava precisando de chuva. Mas estrago mesmo faz o INSS, né? Agora envolvido em mais um escândalo, pagando salário para pescador fantasma. Que tipo de peixe pega pescador fantasma, hein, Silmar? Eu queria saber. Hã? Eu lembrei... Olha, deve ser parente do pescador que se inscreve lá como pescador, né? Então aí aumenta. 5 por família. Imagina o Nordeste, então, né? Que coisa, que Meu coisa, Deus. que coisa. Todo mundo é pescador. E você tem acompanhado aí os relatórios e críticas internacionais e de economistas sobre a situação econômica do Brasil atual, né? Você tem visto, Eu né? poderia escrever também. Eu gosto de pescaria, né? De vez em quando uma pescada e tal. Silmar, Pescador é pescador, né? mas você é de verdade, Silmar. Você não é fantasma. Vamos lá, vamos lá. O que temos para hoje aí? Tavinho, vamos começar pelo mercado financeiro. O dólar caindo um pouquinho, 0,1%, R$ 5,49 é a cotação da moeda americana agora há pouco. Mercado de ações em queda também, menos 0,4%, o índice Bovespa na B3. Petróleo voltando a subir, já a terceira alta consecutiva, depois daquelas 2 quedas fortes no início da semana, os últimos 3 dias aqui com uma reação. Agora 0,7% acima de ontem, $67 o barril do tipo Brent, que é referência para o mercado internacional. Mercado de commodities agrícolas, soja e milho em alta na Bolsa de Chicago, depois de 3 dias de quedas aqui, uma reação. Milho subindo 1,1%, soja 0,1%, nada muito significativo. Tem muita pressão lá do plantio da safra americana, está tudo andando bem por lá, lavoura com clima favorável. Então, tudo isso é fator de pressão sobre os preços, tanto da soja quanto do milho. Algodão subindo também, 0,8%. Açúcar com alta também de 1,3%. Faltou citar o trigo aqui na Bolsa de Chicago, ainda com alta de 0,9% nesse momento. Na Bolsa de Nova York, ainda o café arábica voltando a cair de forma bastante significativa, quase 3% de tombo nesse momento. Então, esboçou uma reação no dia de ontem, mas não teve força aqui, porque tem muita pressão da colheita da safra aqui no Brasil, inclusive. Geada não chegou a afetar, pelo menos de forma acentuada aqui, lavouras de café. Então, o mercado volta a cair. Então, a arábica cai em 2,9%, robusta em Londres também com queda de 0,7%. Suco de laranja também cai, 4,3%, pressão de oferta nova no mercado, o Brasil colhendo a sua nova safra de laranja para suco, tudo isso é fator de pressão sobre os preços da bebida. Boi gordo no mercado Funa B3 com queda também, 0,2%, ou seja, esse é o retrato dos principais mercados nesse final de manhã de sexta-feira também. Vamos lá então para alguns outros assuntos em destaque, começando pela taxa de desemprego, que recuou para 6,2% no trimestre até maio. É o patamar mais baixo já registrado na série histórica do PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Ao todo, 6.800.000 pessoas estiveram fora do mercado de trabalho entre os meses de março e maio, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Redução de 8,6% frente ao trimestre anterior, quando 7,5 milhões de pessoas estavam desempregadas. Já em relação ao mesmo período de 2024, a queda foi de 12,3%. O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado atingiu um novo recorde no mês, fechando o trimestre com um total de 39.800.000 pessoas registradas, alta de 0,8% em comparação ao trimestre anterior, e avanço de 3,7% frente ao mesmo período de 2024. Segundo o Instituto, o número de desalentados também foi destaque no mês. Aqueles que gostariam de trabalhar, mas desistiram de procurar emprego.
O índice apresentou o menor resultado desde 2016, totalizando 2.890.000 pessoas desalentadas no período. A quantidade de pessoas ocupadas no trimestre alcançou a marca de 103.900.000 pessoas, avanço de 1,2% em relação ao trimestre anterior. E a taxa de informalidade caiu para 37,8%, o que corresponde a 39,3 milhões de trabalhadores informais. Caiu um pouquinho aí a informalidade, Silmar, mas ainda é muita gente, são 39 milhões de trabalhadores informais. E acho que esse é o grande problema, né? Que esse pessoal não arrecada imposto, não tem previdência, não tem, anda à margem do mercado de trabalho. É um cenário novo aí, que já vem se mantendo há muito tempo. Pois é, eu sempre comento isso, chama sempre a atenção, um índice que praticamente não muda, né? 37,8%, ou seja, são 39,3 milhões de trabalhadores informais, né? Ou seja, é uma massa de trabalhadores aqui muito grande, né? Ou seja, você imagina aí quase 39 milhões de trabalhadores, 38 milhões de trabalhadores que não têm carteira assinada, consequentemente não têm as garantias trabalhistas que têm os trabalhadores formais, né? E é um índice que praticamente não muda, né? Todos os trimestres aqui que o IBGE divulga esse dado, se mantém mais ou menos no mesmo patamar, 37, 38, 39 milhões de pessoas nessa condição. Bom, os destaques positivos aqui ficaram com o próprio índice geral aqui do desemprego, que ficou em 6,2%, é o menor índice no histórico aqui desse cálculo pelo IBGE, ficou abaixo do trimestre anterior e também do mesmo trimestre do ano passado. Ficou abaixo, inclusive, da expectativa. A expectativa dos analistas aqui era de 6,3%, ficou em 6,2%. Então, um dado aí positivo nesse sentido. O dado negativo, que se pode dizer, é exatamente esse que a gente acabou de comentar, que são os informais. A renda média, o rendimento médio aqui aumentou 3,1%, ou seja, pelo menos teve um avanço aqui na renda média. Em relação ao trimestre anterior não houve grande modificação, mas teve modificação em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Ganha R$ 3.457 a renda média aqui do trabalhador brasileiro. Um dado que chama atenção aqui, mas de qualquer forma não surpreende, é a queda no emprego. É um conjunto que o IBGE aqui ele aglutina aqui agricultura, pecuária, pesca, florestal, aquicultura, tudo num bolo só. Está errado, devia separar um pouquinho essa turma toda, mas esse índice conjunto aqui mostra uma queda nesse trimestre terminado agora em maio. 3,9%, são 307 mil a menos de empregos nesse conjunto aqui. Na agricultura, a gente sabe que tem a ver com a diminuição dos trabalhos nas lavouras nesse período de maio, por exemplo. Principais colheitas já aconteceram no primeiro trimestre, basicamente. Uma coisa vai até um pouco abril, maio dá uma parada, é período de entre safra, então não surpreende muito esse resultado. Depois isso volta a se recuperar no início do segundo semestre, com a volta dos trabalhos de plantio, por exemplo, nas lavouras país afora. Então esse é o retrato aqui, de qualquer forma, um saldo positivo, né, Tavim? 6,2%, o menor índice da história de cálculo desse índice pelo IBGE. E chama atenção também essa renda média aí, algo em torno de R$ 3.400, R$ 3.500, que não é, né, nenhuma maravilha, mas é um número significativo, se você levar em conta aí que dá mais que o dobro do salário mínimo, praticamente o dobro do salário mínimo, né? É interessante esse número. É uma boa notícia. Agora, os informais, como dissemos aí, você sempre comenta e nós analisamos aqui, acho que ainda continuam sendo um problema. Porque eu acho, Mar, tenho uma leve impressão, mas aí é um pouco de achismo, não tenho esse número. Eu acho que esse número de informais é maior ainda, porque aí é o que a pesquisa do PNAD capta. Eu acho que existe um outro percentual aí que aumenta essa gleba aí, vamos chamar assim, trabalhadores informais, que talvez não entrem nessa pesquisa. Não sei. Estou falando aqui aleatoriamente. Não tenho nenhum dado sobre isso, mas é suposição. Porque a gente vê muita gente trabalhando informalmente. Muita gente trabalhando em casa depois da pandemia, muita gente não pega mais transporte coletivo para ir para um lado para o outro, faz um biquinho daqui. Eu não sei se todos entram nessa pesquisa do PNAD. Não estou questionando aqui como é que é a tabulação dos números, como é que a pesquisa é feita e como é que é tabulado depois. Mas na minha sensação, eu acho que esse número é um pouquinho maior ainda. Não sei qual é a sua.
E tem um cálculo aqui de que esse número reflete também aquele pessoal que não quer mais voltar ao mercado formal, né? Que montou sua banquinha na esquina lá vendendo cachorro-quente, é um trabalhador informal também, mas não quer voltar ao seu emprego anterior, porque ele está com uma renda um pouco melhor, né? Então ele abandona aqui as garantias do trabalho formal, né? Carteira assinada, garantia de aposentadoria, esse tipo de coisa, mas está ganhando um pouco mais no presente, mesmo está vivendo melhor o presente e deixando o futuro lá para frente, né? Vamos pensar mais tarde o que eu faço com isso aí. Então, esse é um outro tipo de trabalho informal que não quer mais voltar, inclusive, para o trabalho formal. Está ganhando dinheiro como empresário, digamos assim, entre aspas. Empurrando o presente com a barriga e lá no futuro vai ver como é que resolve o problema do futuro. Mas funciona assim, a gente vê muito nas ruas de São Paulo aqui. Ele monta uma banquinha num farol que está assim, aqui perto mesmo, no caminho que eu venho, tem um. Ele monta uma banquinha ali que ele vende o sanduíche, vende um marmitex, vende um não sei o quê, refrigerante, água, está tudo ali. Quando chega o fim do dia, ele fecha tudo e ele já tem um combinado com o vigia do escritório em frente, ou ao lado, e ele já pega o carrinho e empurra tudo. Dá menos trabalho que na praia o cara tem que levar do bairro, atravessar a pista e chegar até a praia, é muito mais pesado. Aqui não, ele só empurra ali dentro, tranca, o cara passa o cadeado, eles fazem um comum acordo lá, ele vai para a casa dele, volta no dia seguinte com a mão abanando, e a mercadoria já está lá, tem quem entrega para ele, é um sistema muito mais cômodo. Esse não volta para abrir um comércio normal, nunca mais. Nunca mais mesmo. Bom, vamos lá para o seu Rio Grande do Sul, onde os cerealistas gaúchos podem enfrentar dificuldades no cultivo de trigo. O plantio avança, mas a queda nas temperaturas pode levar ao replantio. O boletim mais recente da Emater indica que a semeadura está perto de 40% da área estimada, cerca de 1 milhão e 20 mil hectares, enquanto as projeções para a produtividade são de 3 toneladas por hectare. O Paraná, outro grande produtor, também tem enfrentado geadas e ainda não há balanço dos danos. E olha, Silmar, a previsão do tempo aí, daqui a pouquinho vem aí com o pessoal da Climatempo, mas já está cantando a bola faz um bom tempinho aí que esse inverno vai ser mais típico de inverno mesmo. Vai ser inverno mais com cara de inverno, com muitas geadas e essa onda de ar frio que a gente teve, essa onda gelada, não diria nem de ar frio, essa onda gelada que a gente teve não vai ser a única, nós vamos ter várias e que vão trazer muitas geadas. E aí entra então o risco do replantio do trigo, podendo comprometer safra, produção. Pois é, Davi, são dois problemas. Um é geadas, né? Ameaças das geadas, com o trigo que está um pouco mais desenvolvido, mais para frente ele fica mais sensível. Está acontecendo principalmente no Paraná, onde já tem perdas, inclusive, especialmente no sul paranaense, por conta de geadas, né? Afeta o trigo no atual estágio de desenvolvimento das lavouras paranaenses. No Rio Grande do Sul, o plantio é um pouco mais tarde, né? Então, uma geada não chega a preocupar muito no momento. O que preocupa aqui, já causou prejuízo, foram as chuvas, né? Excesso de chuvas até a semana passada, isso interrompeu os trabalhos de plantio e muita gente perdeu o que plantou, né? Pela enxurrada. Então, é um produtor que vai ter duplo custo se ele resolver replantar a sua lavoura. Alguns não vão replantar mais, porque não vale a pena. O preço do trigo está muito baixo, inclusive. Então, possivelmente, a área aqui no estado do Rio Grande do Sul vai ser menor ainda do que já vinha sendo prevista. Já se previa uma redução de 10% por conta do preço. Preço ruim, problema de crédito também dos produtores gaúchos. Agora, com essa necessidade de replantio, com duplo custo, possivelmente não vai plantar de novo. Então, a área pode cair mais ainda. Então, é uma safra possivelmente já condenada a ser talvez menor que a do ano passado, que também não foi boa também. Infelizmente, o trigo tem essa característica, é uma cultura de inverno, né? Então sofre tudo que é tipo de problema climático. Não é geada, é excesso de chuvas no sul do país, onde está concentrado o grosso das lavouras no país. Muito bem, Silmar. Acho que por hoje é isso. Está uma sexta-feira assim meio borocochô, tá saindo um solzinho ali fora. Deixa eu ver, Alan, põe a imagem de novo aí, que agora o sol deu a carinha um pouquinho mais aí. Olha lá, clareou mais a imagem, é a mesma imagem que a gente tem da Marginal Pinheiros, a raia olímpica da USP ali, e lá ao fundo é Osasco e o bairro do Morumbi. Enfim, essa é a sexta-feira, Silmar. Agora, para não perder o bonde andando, temos aí as oitavas de final começando amanhã da Copa FIFA de Clubes, hein? Essa FIFA é danada, hein? Parece que acertou. Ela entendeu que os clubes hoje são maiores do que as seleções e os clubes têm mais interesse das torcidas e movimentam melhor negócios do que as seleções. E aí a FIFA falou, opa, eu vou fazer
um torneio desse aí, porque é, sem dúvida alguma, a grande Copa das Seleções, porque aí você tem jogadores, cada clube desse aí tem os seus jogadores nativos, mas tem os seus jogadores estrangeiros, então é um mix de jogadores que cria um negócio muito interessante. Boa jogada essa da FIFA, hein, Simar? Sem dúvida nenhuma. É bem mais interessante até para quem torce para um determinado time, né? Que se classifica para esse tipo de seleção, é muito mais emocionante. Tanto que tem muita torcida, tem brasileiros aos montes lá acompanhando esses jogos diretamente lá nos Estados Unidos, né? Então é uma bela jogada mesmo. E deve estar faturando bastante para os próprios times, inclusive com esse tipo de campeonato. É. Eu diria que para muitos torcedores aqui é melhor que torcer pela seleção, né? Que é um Você- conjunto exclusivamente nacional, né? é, Nesses times aqui, a gente vê jogadores internacionais, todos eles nos seus próprios times, né? É bem mais interessante, E, eu acho. e possibilitando que times. Porque você tinha só um time da América do Sul jogando contra um time da Europa, para ver quem era o campeão. Né? Depois abriram um pouquinho lá, botaram os países árabes, um pouco da África, um pouco da Ásia, mas muito pouco. Agora você tem confrontos diretos entre os diferentes níveis de futebol, entre os melhores jogadores do mundo. Eu acho isso muito bacana. E os sul-americanos se deram muito bem, apesar do retorno aí e da volta já dos argentinos. Nós temos 4 brasileiros lá nas oitavas de final. Um já vai para Cucuí amanhã, ou é o meu Palmeiras ou é o Botafogo. Porque tem o confronto direto. Vamos ver, mas eu acho que os sul-americanos se deram muito bem. Eu acho que isso deu uma reaquecida aí nos ânimos do futebol sul-americano. É a minha opinião. Sem dúvida nenhuma. É a Lá, torcida aumentando aqui. torcida aumentando, que é muito bom. Bom churrasco, bom final de semana. Segunda a gente fala novamente, amigo. Um abraço. Igualmente, Savinho, bom final de semana para você e toda a equipe. Até segunda-feira. Para você também.